Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Não são raras as vezes que asteroides rodeiam nosso planeta, às vezes ameaçando adentrar a nossa órbita e modificar completamente o presente e o futuro da humanidade. Um desses asteroides, chamado carinhosamente de Bennu, está na mira da NASA, uma vez que a sua trajetória sugere estar em rota de colisão com a Terra, podendo nos atingir com a força de 22 bombas atômicas. E se for verdade? Recentemente, em 2024, a Agência Espacial Norte-Americana NASA confirmou que os astrônomos já desconfiavam e temiam. Bennu, um asteroide com um formato de peão de quase 500 metros de diâmetro e pouco mais de 500 de largura, está em rota de colisão com a Terra. E numa escala astronômica, isso não demora muito para acontecer. Vamos entender melhor. Mas antes, conheceremos mais Bennu. Quando e por quem ele foi descoberto, ver imagens de sua superfície feitas pela sonda OSIRIS-REx, que orbitou e pousou no asteroide. Além do mais, a sonda coletou amostras do solo do Bennu. O que será que ele está trazendo para os cientistas? O Bennu faz parte de um grupo de asteroides próximos à Terra chamado Apollo, que orbita o Sol. O grupo de asteroides foi descoberto pelo astrônomo alemão Karl Reinmuth na década de 1930, enquanto Bennu foi identificado pela primeira vez por meio da sonda Linear em setembro de 1999. Então, algumas características pertinentes a este asteroide em particular chamaram a atenção dos astrônomos. Uma das primeiras coisas que os astrônomos procuram saber é a composição do astro, quando conseguem obter um espectro geral do objeto. No caso do Bennu, foi observado que se trata de um asteroide carbonáceo, o que significa que ele contém materiais orgânicos e minerais que datam do início do Sistema Solar, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Isso torna um objeto de estudo valioso para entender a formação dos planetas e a origem da vida na Terra. As observações também sugerem que Bennu contém minerais que se formaram com a presença de água, o que indica que ele pode ter se originado de um corpo maior e aquoso. Só isso já seria suficiente para a NASA financiar um estudo mais aproximado, mas que tinha algo mais, muito mais interessante por trás do Bennu. Os primeiros estudos apontaram que ele estaria numa trajetória que o traria diretamente para a nossa Terra. Para tentar comprovar tudo isso, em 2016, a Agência Espacial Americana lançou a sonda OSIRIS-REx em direção ao Bennu, a fim de estudá-lo melhor. Os resultados não poderiam ser mais satisfatórios, mas, ao mesmo tempo, preocupantes. O que será que a missão OSIRIS descobriu? Bennu, que de fato é um amontoado de entulhos em forma de peão, orbitando o Sol em relativa solidão e não só mais solitário por fazer parte de um grupo de outros asteroides, como mencionei há pouco, tem feito essa viagem elíptica por centenas de milhões de anos. O seu eixo de rotação tem uma inclinação de 178 graus em relação à sua órbita. Em direção da rotação sobre o eixo é retrógrada, contrária em relação à própria órbita. Enquanto as primeiras observações de radar instalado na Terra indicaram que o Bennu tinha uma forma razoavelmente lisa, com uma rocha de 10 a 20 metros proeminente na superfície, dados de alta resolução obtidos pela OSIRIS-REx revelaram que a superfície é mais áspera, com mais de 200 rochas acima de 10 metros na superfície, sendo que a maior tem 58 metros de diâmetro. As rochas contêm veios de minerais de carbono de alto albedo, isto é, alto poder de refletividade, que se acredita terem sido originados antes da formação do asteroide, devido a canais de água quente no corpo celeste que lhe deu origem, que era muito maior.
Os veios têm de 3 a 15 centímetros de largura e podem ter mais de 1 metro de comprimento, sendo bem maiores que os vistos em meteoritos. Existe uma crista bem definida ao longo do equador do Bennu. A presença dessa crista sugere que partículas de regolito de grãos finos se acumularam nessa área, possivelmente por causa da baixa gravidade e rápida rotação. O Bennu é um asteroide ativo, emitindo esporadicamente jatos de partículas e pedras de até 10 centímetros. Isso quer dizer que não se trata de poeira cósmica, como é comum ocorrer com objetos desse tipo, já que a poeira é definida em dezenas de micrômetros e não em centímetros. Os cientistas levantam hipóteses de que as emissões podem ser causadas por fraturamento térmico, liberação de voláteis por desidratação de filosilicatos ou impactos de meteoroides. Bom, vamos tentar entender um pouquinho o que tudo isso significa. O fraturamento térmico se dá pela quebra ou fissura de materiais, como rochas, devido a variações extremas de temperatura, ok? Um asteroide, isso ocorre porque ele está exposto a ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento enquanto orbita perto do Sol. Filosilicatos são minerais que contêm água em sua estrutura cristalina, como argilas e micas, e está na composição da maioria das rochas. A desidratação de filosilicatos refere-se à perda de água desses minerais devido ao aquecimento, seja pelo calor do Sol ou por processos internos do asteroide. Quando os filosilicatos desidratam, eles liberam gases voláteis como vapor de água. Esse processo pode gerar pressão dentro das rochas, levando à fragmentação ou explosão dessas rochas, liberando pequenos pedaços e fragmentos do asteroide para o espaço. De acordo com dados adquiridos pela sonda da NASA, futuras gerações de cientistas vão querer verificar cuidadosamente o potencialmente perigoso asteroide Bennu. À medida que ele for se aproximando da Terra, isso no século 22. Para entender melhor o curso projetado do Bennu, através do sistema solar interior, os pesquisadores analisaram dados da missão OSIRIS-REx, que passou mais de 2 anos orbitando, estudando e até mesmo coletando amostras dele. Eles descobriram que há leve possibilidade de que essa rocha de 518 metros de largura por 490 de diâmetro possa colidir com o nosso planeta no futuro, e é ligeiramente maior do que se imaginava anteriormente. No entanto, ainda não há motivos para preocupação, pelo menos não para essa geração. As chances de Bennu atingir a Terra aumentaram de 1 em 2.700 para 1 em 1.750 nos próximos 200 anos. Segundo os cálculos, Bennu passará perto da Terra em 2135, mas os cientistas acreditam que ele não representará uma ameaça para o planeta naquele momento. Ele se aproximará da superfície terrestre cerca de 123 mil milhas, com uma margem de erro de mais ou menos 6 milhas, uma estimativa significativamente mais precisa que as anteriores. Embora essa descoberta elimine muitas lacunas detectadas anteriormente, certas lacunas e possíveis caminhos de colisão permanecem dentro da margem de erro da órbita. A partir daí, a equipe foi capaz de modificar as suas estimativas de risco de colisão para o Bennu. Quase todos os encontros mais perigosos com ele ocorrerão no final dos anos 2100 e início dos anos 2200. A data mais exata será 24 de setembro de 2182. Põe aí na sua agenda para ficar ligado, né? Claro que isso é uma brincadeira. Mas de acordo com um estudo divulgado, esse é o dia em que Bennu terá a maior chance de colidir com a Terra. Nesse dia, Bennu terá cerca de 1 em 1.750 chances de atingir a Terra. David Farnokia, pesquisador do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, da NASA, afirmou que as chances de Bennu colidir com a Terra no próximo século são mínimas.
Ele ressaltou que não há motivo para grandes preocupações, esclarecendo que não há risco de colisão durante a próxima aproximação do asteroide. Contudo, antes da missão OSIRIS-REx, existiam incertezas sobre como fatores como a gravidade da Terra poderiam influenciar a trajetória de Bennu, possivelmente aumentando a probabilidade de uma colisão futura. A missão OSIRIS-REx permitiu aos cientistas examinarem detalhadamente diversas influências sobre o Bennu, desde o impacto potencial da próxima espaçonave até a pequena força causada pelo calor do Sol, conhecida como efeito Yarkovsky. Quando a luz solar aquece a superfície de Bennu, o asteroide reemite essa energia enquanto esfria, gerando uma força sutil devido à sua rotação. Esse efeito altera gradualmente a órbita de Bennu. E agora, graças aos dados da OSIRIS-REx, a equipe de Farnokia pode calcular essa alteração com precisão. Durante uma coletiva de imprensa em 11 de agosto, Farnokia explicou que essa força é equivalente ao peso de 3 uvas na Terra, o que basta para deslocar Bennu cerca de 285 metros a cada ano. A OSIRIS-REx chegou a Bennu no final de 2018. Após quase 2 anos orbitando e analisando o asteroide, a espaçonave conseguiu coletar uma amostra de poeira e fragmentos em 20 de outubro de 2020, quando fez o pouso com absoluto sucesso. A NASA confirmou por meio de imagens de vídeo que a OSIRIS-REx fez contato no dia seguinte, tendo esmagado algumas das rochas na superfície do asteroide a apenas 90 centímetros do local-alvo, conforme o desejado, para obter partículas pequenas o suficiente para serem coletadas pela amostra. E, até agora, com todo esse esforço, o que foi descoberto acerca do Bennu? Quando objetos caem do céu ou alguma amostra é trazida à Terra, como foi no caso de Bennu, os estudos não são feitos da noite para o dia, mas, ainda assim, até agora os cientistas do Centro de Voo Espacial Goddard, da NASA, para onde são levadas as amostras do asteroide, já puderam chegar a algumas informações básicas sobre ele. Eles começaram investigando cerca de 4 gramas de rochas e sujeira retiradas do asteroide. No total, foram coletados 121,6 gramas e você pode estar se perguntando, mas gastar tantos milhões de dólares para trazer só um pouco mais de 100 gramas de material? Para muita gente isso é um desperdício enorme de dinheiro. Não podemos discordar, é claro. Mas, por outro lado, é por causa desse amontoado de dólares jogado no espaço é que sabemos de muita coisa que não sabíamos antes. E conhecer melhor qualquer astro fora da Terra pode nos levar a conhecer um pouco mais sobre as nossas origens, sobre a origem da vida no geral. E mais, conhecer melhor a composição do já afamado asteroide mais perigoso até hoje identificado no espaço, dada a sua trajetória até nós. É um ponto positivo que a nossa geração poderá deixar para as gerações futuras, uma vez que elas ainda poderão reverter o quadro e evitar uma colisão de fato. Segundo Danny Glavin, cientista sênior de amostras retornadas da NASA, ele informou em primeira instância que a consistência do material do Bennu é tão pegajosa quanto a argila que conhecemos aqui na Terra. Essa consistência meio que confirmou uma teoria lançada ainda quando a OSIRIS-REx enviou os primeiros dados. A suspeita de que Bennu teria saído de algum lugar molhado. Ou quem sabe, ele tenha se encontrado com outro astro menor e úmido o suficiente para que, na fusão entre os dois, Bennu tomasse essa umidade. Não dá para saber ao certo. Por enquanto, são só suposições que, com o tempo, os cientistas do Centro Goddard deverão saber. Eles também descobriram que Bennu é rico em carbono, o constituinte químico essencial de toda a vida na Terra. Uma equipe de analistas da Carnegie Institution for Science relatou que, com uma contagem de 4,7%, a amostra tem a maior abundância de carbono de qualquer outra amostra extraterrestre, ou seja, meteorito ou outro material retornado que a instituição já mediu. E é aí que entra o Laboratório Analítico de Astrobiologia da NASA. Aqui,
Os cientistas querem entender como os asteroides como este se tornaram parte da história da vida neste planeta. Astrobiólogos acreditam que ácidos nucleicos RNA e DNA se desenvolveram primeiro com algum nível de contribuição de aminoácidos e outras moléculas que chegaram em asteroides como Bennu, bilhões de anos atrás. Para testar essa hipótese, eles estudarão as moléculas orgânicas na amostra de Bennu. Jason Dworkin, diretor do laboratório que vem trabalhando sobre materiais de meteoritos há mais de 20 anos, disse que eles são resquícios da formação de planetas e, por isso, possuem as matérias-primas que entraram nos planetas a partir de uma mistura do meio interestelar e da nebulosa protossolar. Na Terra, essas matérias-primas foram obscurecidas pela atividade tectônica e outras atividades geológicas, pelo calor causado por uma barragem de impactos que ocorreram no primeiro bilhão de anos da história do planeta e pela própria vida que, uma vez iniciada, proliferou e evoluiu, destruindo a sua própria história de origem. Segundo Dworkin, não há nenhum lugar na Terra que a ciência já colocou os olhos que não possua vida. Bennu, no entanto, não parece ter passado por esses processos biológicos ou geológicos. O material coletado até o momento é olhado pelos cientistas como sendo imaculado, intocado e inalterado. Por isso, o cuidado com a amostra é de altíssimo nível. Para começar, a amostra de 4 gramas fica guardada num pequeno pote de vidro que, por sua vez, fica dentro de uma sala branca 100% livre de quaisquer agentes modificadores, desde partículas estranhas a bactérias. Nada, exatamente nada pode se misturar à amostra, para que os resultados não sejam comprometidos, contaminados. Agora, vamos aproveitar e imaginar 2 cenários hipotéticos de uma provável ou quase certa colisão. No primeiro cenário, o Bennu cairia sobre o Oceano Pacífico, visto que há uma grande chance disso acontecer. No segundo cenário, o que aconteceria se o Bennu caísse, por exemplo, em algum lugar entre a Rússia e a Europa, que é muito mais habitada? Bem, se o asteroide Bennu, que tem cerca de 500 metros de diâmetro e potencial de 22 bombas atômicas, colidisse com a Terra, os impactos seriam catastróficos em ambos os cenários, mas as consequências variariam dependendo de onde ele caísse. Por exemplo, se ele se colidir com o Oceano Pacífico em primeiro lugar, o impacto geraria um evento devastador, tsunamis massivos. A energia liberada pela colisão criaria tsunamis gigantescos que se espalhariam pelo oceano, atingindo as costas de continentes e ilhas ao redor do Pacífico. As ondas poderiam ter dezenas ou até centenas de metros de altura, imagine, causando destruição em larga escala nas regiões costeiras da Ásia, Austrália, Américas e ilhas do Pacífico. Ainda haveria um impacto atmosférico, ou seja, a explosão liberaria uma enorme quantidade de vapor d'água e detritos na atmosfera, o que poderia afetar o clima global. Haveria um resfriamento temporário devido ao bloqueio da luz solar, causando alterações nos padrões climáticos e potenciais falhas nas colheitas. Como efeitos locais e globais, o impacto não causaria a extinção da vida no planeta, mas poderia resultar em grandes perdas da vida humana e destruição de infraestrutura em todas as áreas afetadas pelos tsunamis. O efeito global seria significativo, mas menos devastador do que uma colisão em terra firme. Agora, olhando para o segundo cenário, no qual Bennu colidiria entre a Rússia e a Europa. Caindo em terra firme, o impacto seria talvez ainda muito mais catastrófico. De imediato, o impacto criaria uma explosão equivalente a milhares de megatons de TNT, causando uma destruição instantânea na área de impacto e também ao redor. A energia liberada destruiria cidades, florestas e qualquer forma de vida num raio de centenas de quilômetros. A onda de choque resultante viajaria a velocidades supersônicas, destruindo construções e causando incêndios em uma vasta região. A poeira e os detritos levantados pela explosão cobririam o céu,
criando um inverno de impacto, onde a temperatura global cairia significativamente devido ao bloqueio da luz solar. Os efeitos climáticos seriam sentidos gradual e rapidamente em todo o globo. A poeira e o material ejetado poderiam permanecer na atmosfera por meses ou até anos, causando um resfriamento global. Esse inverno de impacto poderia levar a colapsos em ecossistemas e na produção agrícola, resultando em fome e crises em escala mundial. Além das mortes imediatas e da destruição massiva na região de impacto, a queda de Bennu entre a Rússia e a Europa teria consequências políticas e econômicas graves. As regiões mais afetadas seriam as mais próximas do impacto, mas os efeitos globais, como crises alimentares e deslocamento de populações, seriam sentidos em todo o mundo, sem dúvida. Em resumo, em ambos os cenários, a colisão de Bennu com a Terra causaria destruição massiva e teria consequências globais. A diferença principal é que uma colisão no oceano geraria tsunamis devastadores com efeitos climáticos, enquanto uma colisão em terra causaria uma explosão massiva, destruição regional imediata e outras severas alterações climáticas globais. Ambos os cenários resultariam em grandes perdas humanas e teriam impacto duradouro no planeta. E se for verdade?